Todo mundo está com medo de falar em doença e fuga. Eu queria você falar. viu? Na estrangeirismologia, tinha lido verbete, está escrito assim, a vivência do embromation. Você pode falar o que você quis dizer do embromation nesse contexto? A vida, hoje em dia, ela tem muitos inputs, né? Muita informação. Então, é muito fácil você, por exemplo, falar que está trabalhando ou está desenvolvendo alguma coisa, mas, na verdade, você está enrolando, embromando. Né? Essa que é a vivência do embromation. Então, as amizades ociosas. Então, ela vai... Hoje é possível, com a internet, com o computador, a pessoa passar um dia inteiro no trabalho e não faz nada. Não tem nenhum tipo de produtividade. Então, é uma fuga também, e isso, quando eu estou falando do binômio doença-fuga, eu não estou falando só de doenças físicas, mas também as doenças em relação aos nossos pensenes, às nossas energias, e também a condição emocional. Então, essa condição do embromation, a pessoa ela não enfrenta algum mal-estar, algum conflito. Por exemplo, se ela não está feliz com aquele trabalho, ao invés dela enfrentar e tomar uma solução, ela vai enrolando, vai deixando, empurrando com a barriga, né? Foi nisso que eu coloquei aí a vivência do embromation. Você pensou na hora que escreveu aqui desse embromation dos grupos também, sociais, assim? Da pessoa no grupo? Como é que é isso aí? Exatamente, porque, isso que eu falei, com a internet, a pessoa ficar também horas, às vezes, né, quase o dia todo no Facebook, no bate-papo, e ali, às vezes, você entra no Facebook e tem assim, hoje eu acordei e vi o sol. Hoje, então, assim, é muita informação que não leva a nada, né? Inútil. Hoje estou com dor de barriga. Hoje eu acordei com muito sono. Então, assim, o que leva? É um embromation total, que você olha aquilo e fala, gente, as pessoas têm tempo, né? Então, eu vejo essa condição também da ociosidade. Eu relaciono muito o binômio doença-fuga com um processo de ociosidade. A pessoa acha que o tempo, como todo dia, é um imperativo, né, o fator tempo, todo dia a gente tem um novo dia, uma nova hora, a pessoa acha que vai dar tempo dela fazer alguma coisa, mas se ela for verificar o quanto que ela está perdendo em relação às fugas, né, às autofugas com embromation, chega uma hora que ela vai ter um impacto disso. Patrícia, eu queria voltar ali na fatologia, por favor, página 2. Primeira, segunda, terceira linha, queria que você comentasse os amores errados. E na linha de baixo, a doença emocional enquanto válvula de escape. Essa é uma condição também de fuga, porque os amores errados, muitas vezes a pessoa ela encontra, pensando de novo no processo da multidimensionalidade, ela encontra ali uma consciência ou alguém que já foi um amor de uma vida dela, ou ela teve convivência no passado, mas nessa vida é para ela dar um outro exemplo, né? Então, às vezes, ela está ali para mostrar ou fazer diferente, e ela começa a lembrar, vem toda aquela energia, ela carga do passado, e ela faz aquilo que era para ser, o professor Marcelo ontem comentou isso até no verbete dele, era uma passagem para ser, oi, tudo bem? 5 minutos de uma convivência ali, até para você mostrar um exemplo diferente, a pessoa passa anos ou a vida toda com aquela pessoa. Esse pode ser um tipo de amores errados. A gente escuta também aqui, tanto as tertúlias, o estudo da conscienciologia, que os maiores desvios de PROEX são pelas companhias ou pelos amores errados, são as paixonites. E se a gente fosse fazer um contraponto também, hoje a baratrosfera, o que mais tem são pessoas ali por sofrimentos amorosos, existem condições de traição, não só entre casais, mas entre amigos, entre alguma situação de trabalho ou política. Então, são várias situações, né, que levam a pessoa a essa condição da ectopia, né, afetiva, e também essa condição da válvula de escape pela emoção. Isso causa, muitas vezes, um bem-estar momentâneo. Hoje, a nossa sociedade coloca muito isso em voga, essa condição emocional, visto as novelas, vistos o apelo a toda a condição, mas tem um fundo, um porquê disso. É a condição bioenergética também, de vampirização, né? Que a pessoa, a hora que ela tem uma exacerbação emocional, ela também perde muita energia. A hora que ela está apaixonada. Então, assim, quais são os ganhos? Quem tem interesse também para que a gente fique doente, para que a gente perca mais energia
e fique nesse círculo vicioso. Então, eu vejo muito assim, até aproveitando, Sandra, para fazer um outro contraponto, em relação à dupla evolutiva. Eu acho que é um desafio a gente aplicar a técnica da dupla evolutiva, porque a gente tenta, eu vejo muito isso, estudando esse tema, que a gente tenta encaixar a dupla evolutiva no que tem na Socin, como o amor romântico, ou os romances que existem. Então, a gente quer viver uma condição de dupla evolutiva, onde um tem que ajudar o outro, do ponto de vista de autopesquisa, de um ajudar o outro a melhorar, e fica nessa condição de cada um ainda querer um romantismo, uma cobrança, né, excessiva, o outro tem que ser assim assado, que isso é da patologia da Socin. Então, dá para ir para... Estou colocando aqui algumas pinceladas, vários aspectos também como fuga, né? Como essa condição da pessoa utilizar o emocionalismo para fugir da questão dela. E se a gente for pensar, né, nós somos companheiros evolutivos, né? Isso tudo, essa emoção exacerbada para uma pessoa vai passar. Pode falar, professor Paulo. Não, e todo mundo, a gente tem que fazer as pazes com todo mundo. Por exemplo, a sogra é muito combatida sem motivo, né? O cara aqui colocou no caminhão, minha sogra caiu do céu. Agora ele explicou, a vassoura dela quebrou. Essa liquidou, né? Terrível. Terrível. A sogra. Aqui, ó. Ele tem que entender, não é isso? Tem que entender a situação. Entender. Mas ela é um pouco feiticeira, você acha? Não. Ela é gente boa, que eu conheço, é gente boa. Patrícia, na página 2, patologia, na 8ª linha de baixo para cima, você fala do estigma grupo kármico. Você pode ampliar um pouquinho esse tema aí? O que acontece? Quando a gente nasce na nossa família, a cultura, a mesologia que a gente vive, a gente recebe alguns rótulos, né? E a pessoa, muitas vezes, ela acredita que ela é aquilo. Então, a gente estava até debatendo a dinâmica, o quanto que nós passamos, né, na vida, a pessoa, ela tem ali um estereótipo mesmo. Por exemplo, a mulher tem muito isso, é menininha, ela é fofinha, ela é assim, é assado, e a pessoa ela acha que é aquilo. E diante da realidade dela, consciencial, multidimensional, se ela fez um curso intermissivo, aquilo é muito pequeno. Então, a gente avaliar também o quanto que esse estigma grupocármico faz com que a pessoa se mantenha numa situação que não é a realidade dela, que também é uma fuga. Então, às vezes, tem muitas pessoas que... Vou pegar o meu caso mesmo. A gente, devido à condição dos meus pais serem bancários, a gente mudava muito de cidade. E, no início, são várias cidades do interior, cidades bem pequenininhas. Então, você começa a achar que você tem aquele nível de convivência. Você acha que o seu mundo é o quintal, né? Então, eu era pequeno, brincava no sítio. Na hora que você se depara com uma realidade multidimensional, de intelectualidade, a pessoa chega aqui, quando ela está restringida, quando ela está com essa condição de não recuperação dos cons, ela acha que isso aqui não é para ela, né? Uma interiorose. Ela acha assim, poxa, que só tem intelectuais, as pessoas estudiosas. E, na verdade, ela, às vezes, é muito mais intelectual do que algumas pessoas que ela consideram também, né? Então, qual que é a ideia? É a pessoa não fugir dessa condição devido a um estigma grupocármico ou mesológico, ou daquela situação que ela estava, e aparecer, né, a condição da consciência dela, de quem ela realmente é. Ok,